Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem também, muito obrigado. Bora para mais uma aula da escola dominical. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Jonas. Aquele Jonas que foi engolido por um grande peixe, uma baleia, ninguém sabe. Gente, prepare aí caderno de anotações, Bíblia, para a gente tirar o proveito que der dessa aula. Ok? Então, gente, Jonas. A frase que eu coloquei aqui para a gente tomar como base: não fuja da vontade de Deus para a sua vida. E foi o que Jonas fez. Então a gente vai falar sobre a fuga de Jonas, colocando a vontade de Deus acima da nossa vontade. Gente, o nosso texto está lá em Jonas, todos os capítulos, do capítulo 1 ao 4, mas é bem curto, cada capítulo tem tipo 10, 11 versículos. Na minha Bíblia aqui só tá dando, tipo, uma folha e meia tá dando, tá? Rapidão para você ler. Então pause o vídeo, leia esse texto, para você ficar a par do que acontece, ok? Gente, então lendo o texto, a primeira coisa que a gente identifica na vida de Jonas é que ele era um profeta. Veio a palavra do Senhor a Jonas: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então Jonas era um profeta, foi convocado para pregar contra a grande cidade de Nínive. Então, Jonas ele foi convocado por Deus para ir até essa grande cidade. Era uma cidade imensa, com milhares de habitantes. Só que essa cidade ela estava vivendo uma vida totalmente alheia de Deus, totalmente distante de Deus. Eles cometiam determinados pecados, vários pecados. Eles eram idólatras. E Deus, ele naquele momento, ele está dizendo que ele vai castigar essa cidade, ele vai condenar essa cidade por seus pecados. Ele levanta Jonas para proclamar isso para essa cidade. Mas daí o que Jonas faz? Ele foge. Jonas, ele por dois motivos. O primeiro motivo é que ele tem medo de, imagine, milhares de pessoas. Ele chega, é a mesma coisa que Jeremias. Ele chega diante de uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, uma grande cidade inteira, tipo, uma cidade que nem tipo Sorocaba, assim. Ele chega lá e vai falando de casa em casa para todo mundo, viu? Vocês estão errados, vocês estão pecando e Deus vai mandar fogo em 4 dias nessa cidade, vai acabar com tudo se vocês não mudarem. Então imagine, ele tinha medo de que ele pensasse que essas pessoas pensassem que ele era inimigo delas. E ele morreu de medo. E o segundo motivo por qual Jonas fugiu é que ele tinha plena convicção de que Deus ele iria... Tem um galo cantando, não sei se vocês estão ouvindo agora, um cachorro latindo, me desculpa. Ele tinha certeza de que Deus ele não iria fazer o que ele estava fazendo, que era condenar. Ele tinha certeza que Deus ele iria voltar atrás desse julgamento. Então, orgulho, né? Ele colocou a vontade dele acima da vontade de Deus. Ok? Vamos voltar aqui. Então, dos versículos 3 ao 17 do capítulo 1, a gente vê a fuga de Jonas. O que acontece nessa fuga? Jonas foge do seu chamado, não de Deus, não tem como fugir de Deus, por medo e orgulho. E sua escolha traz consequências para a vida de outras pessoas além da sua. O que aconteceu? Ele pegou um navio, daí Deus, ele... Não tem como fugir de Deus. Deus, ele é onisciente, ele é poderoso, ele sabe de tudo e de todos. Então, Jonas fugiu no navio, estava dormindo lá bem de boa, daí Deus começou a chacoalhar, 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 começou a mandar umas ondas, uma tempestade, daí todo mundo do navio ficou com medo, cada um começou a falar pro seu Deus, tipo, nossa, livra a gente disso e tal, tal, e acontece hoje em dia ainda, mas muito antigamente, tudo que acontecia de ruim sempre tinha um culpado, alguma coisa estava acontecendo e tal. Daí eles procuraram, eles... Daí, de uma forma lá, eles entenderam que Jonas era o culpado de tudo aquilo, realmente era. E daí, tipo, eles pegaram Jonas e jogaram Jonas fora do navio. Ele ficou fora do navio. Daí, bem na hora que ele caiu no mar, um grande peixe ou uma baleia, ninguém sabe, engoliu Jonas. Exatamente isso que aconteceu, gente.
Ele foi engolido por um grande peixe. Mas o que acontece aqui? Gente, as nossas escolhas muitas vezes afetam não somente a nossa própria vida, mas afeta a vida de outras pessoas ao nosso redor. Quando nós rejeitamos a Deus, a vontade de Deus, ao chamado que Deus tem para a nossa vida, isso traz consequências para outras pessoas, né? Começa a afetar a vida de outras pessoas. A gente começa a viver uma vida que não era para a gente estar vivendo. Então foi isso que aconteceu. Jonas ele fugiu do seu chamado por medo e orgulho, e sua escolha traz consequências para a vida de outras pessoas além da sua. Trouxe consequências na vida daquelas pessoas do navio. E ele ficou dentro de um grande peixe. Agora, no capítulo 2 inteiro, dos versículos 1 ao 10, a gente vê o arrependimento, entre aspas, de Jonas. Jonas se arrepende de ter fugido do chamado de Deus e renova sua aliança de compromisso em obedecer à vontade de Deus. Então ele faz uma oração dentro da barriga lá do grande peixe. Ele fala e tal, ele se arrepende e tudo mais. E uma das coisas que Jeremias falou foi o seguinte: o que votei, pagarei. No sentido assim, a promessa que eu fiz para o Senhor, a aliança que eu fiz com o Senhor, eu vou cumprir totalmente isso. Ou seja, ele iria obedecer o mandamento de Deus, ele iria cumprir o chamado que Deus tinha colocado nas mãos dele. Então, Jeremias ele se arrepende, né, naquele momento difícil dentro do grande peixe, imagina, fedor, um monte de bicho, um monte de coisa lá e tal, fedor. E a segunda chance, quando há arrependimento, há uma segunda chance dada por Deus. No capítulo 3 inteiro, dos versículos 1 ao 10, a gente vê Deus dando uma segunda chance para Jonas. Deus novamente convoca Jonas para a mesma missão, pregar contra a grande cidade de Nínive. Jonas agora obedece a Deus. E obedece muito mais, gente. Tem um versículo aqui, ó. No versículo 3, do capítulo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia. Ou seja, Jonas não somente cumpriu o seu chamado, mas ele cumpriu muito bem, depois de ter se arrependido. A cidade ela era percorrida a pé durante 3 dias. Jonas ele percorreu a cidade inteira em um só dia. Ou seja, ele foi e fez rápido, fez muito bem para tentar alcançar todo mundo, o quanto antes. E Jonas proclamou que a cidade ela iria ser destruída, acho que no decorrer de 4 dias, por causa dos seus pecados. Então Jonas ele cumpriu o seu chamado, depois de ter fugido, depois de ter se arrependido. E Deus deu a segunda chance para ele, ele cumpriu o seu chamado. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema? Jonas, ele tinha um certo orgulho dentro dele. Ele queria que a cidade fosse destruída. Dentro dele, ele foi o juiz, ele julgou, ele desejou que a cidade fosse destruída, desejou que todo mundo fosse destruído por causa dos seus pecados. Mas só que aconteceu exatamente aquilo que ele não queria que acontecesse. As pessoas se arrependeram, ele tinha medo de que ele fosse, sei lá, morto ou perseguido por causa de pregar, mas na verdade a cidade inteira, até o rei, eles se arrependeram dos seus pecados, eles se voltaram para Deus e Deus, a fala ali, se arrependeu de ter dado esse julgamento contra a cidade. Esse se arrepender de Deus não é o mesmo que o nosso, tipo, eu desejei uma coisa, nossa, e realmente eu não deveria ter desejado isso. Não. Quando Deus ele se arrepende, a gente vê na Bíblia, significa que ele não decretou realmente o que iria acontecer. Ele pensou em fazer isso, mas ele não deu esse decreto, porque quando Deus ele decreta algo, ele cumpre isso. Então ele não decretou a destruição de Nínive, ele apenas pensou sobre isso, ele chamou Jonas para oferecer o arrependimento, né? Que é sempre o objetivo de Deus. Então, no capítulo 4 a gente vê a vontade
que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Capítulo 4 inteiro. Jonas passa por uma Jonas passa por uma crise, simplesmente pelo fato de Deus voltar atrás e não condenar a cidade de Nínive. Jonas queria a condenação desse povo e não a sua salvação. Gente, é o seguinte, nós não somos juízes, nós não temos essa autoridade, nós não temos essa responsabilidade, nós não temos esse poder de julgar ninguém, de uma pessoa cometer um erro e a gente determinar o que deve acontecer com essa pessoa. Ah, não, essa pessoa não merece ser salva. Se a gente for pensar bem, nenhum de nós merece ser salvo. Nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o perdão de Deus. Por isso que se chama graça e misericórdia. A graça de Deus é quando a gente recebe algo que nós não merecemos. A misericórdia de Deus é quando a gente não recebe aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a condenação. E Deus, ele enviou seu filho para morrer no nosso lugar. E nós não merecemos a salvação de Deus, o amor de Deus, mas mesmo assim Deus enviou o seu Filho no nosso lugar, para mostrar o seu amor para o mundo, para nós. Então a nossa posição não é de juiz. Nós não podemos julgar ninguém e determinar se a pessoa merece ou não, se a pessoa é digna ou não, porque nós também não somos. O único juiz, justo juiz, é Deus. Então ele levantou Jonas. E Jonas, dentro dele, ele queria que toda aquela cidade fosse destruída, tipo, como se ele fosse melhor que todo mundo, sabe? Como se absolutamente todas aquelas pessoas fossem ruins. E ele pouco pensou sobre o que Deus pensava. E muitas vezes nós agimos dessa forma, nós pensamos a respeito de uma pessoa, quando alguém erra, a gente julga dentro da gente, ou a gente fala para uma outra pessoa, mas essa não é a nossa posição. Nós não somos juízes. O único justo juiz é Deus. Amém? E só que naquele momento ali, daí o que acontece? Se você ler lá, daí Jeremias saiu da cidade e ficou lá, tipo, eu vou ver a cidade sendo destruída. Ficou longe assim. Daí ele dormiu e Deus fez crescer uma planta em cima dele para dar sombra e tal. E só que daí Deus ele fez nascer essa planta, mas Deus ele fez morrer essa planta, mandou uma larva, a larva comeu e secou a planta e tirou a sombra de Jonas. E Jonas ele ficou tipo, meu, eu quero morrer, esse sol e essa vida e a cidade não vai ser destruída, eu não quero mais. Olha essa planta, ela estava me dando sombra e olha o que aconteceu e tal. Daí o que Deus fala aqui? No capítulo 4. Ó, com isso, Jonas ficou extremamente irado e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus é clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e te arrependeste do mal, ou seja, o Senhor não vai destruir a cidade, que eu queria que acontecesse. Peço-te, pois, ao Senhor, tire minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Daí, num outro versículo aqui, ó, no versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou nenhum trabalho, a qual você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus falou assim, você está querendo morrer por causa dessa plantinha aí que estava te dando sombra, agora não está te dando mais. E eu não posso ter misericórdia de uma grande cidade com milhares de pessoas, em que tem 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Isso pode significar duas coisas. Ou são crianças, bebês, que eles não sabem discernir as coisas, ou também podem ser deficientes mentais, gente. Podem ser 120.000 deficientes mentais, ou até junto, deficientes mentais e
e bebês que eles não sabem discernir. Eles não entendem o que acontece, eles não entendem o que é o pecado, eles não entendem quem é Deus, eles não entendem. Então, existiam pessoas ruins em Nínive? Claro que sim. Existiam muitas pessoas ruins, pessoas que estavam pecando, pessoas que estavam desagradando a Deus, mas dentro daquela cidade não existiam só aquelas pessoas. Existiam pessoas que não sabiam discernir nada. Então Deus fala assim para Jonas: você tem misericórdia de uma planta que estava te dando sombra, agora não está mais, e eu não posso ter misericórdia de uma grande cidade em que tem pessoas que não sabem discernir nada. Ou seja, a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre a nossa vontade, gente. O chamado que Deus tem para a nossa vida deve prevalecer sobre qualquer outra escolha que a gente tem sobre a nossa vida. Então, gente, não devemos fugir daquilo que Deus quer para a nossa vida. Não devemos fugir da vontade de Deus para a nossa vida, mas devemos colocar a vontade de Deus acima da nossa. E, assim, em questão de toda essa questão de Jonas, qual era a vontade de Deus e qual continua sendo? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Nós, repetindo, nós não somos juízes, nós não temos poder, autoridade nenhuma de escolher quem deve ser salvo ou não. Nós devemos levar a mensagem para todos. Mesmo que muitas vezes a gente não goste daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa tenha feito mal para a gente, mesmo que aquela pessoa não goste da gente, a gente tem que levar o evangelho para todas as pessoas. E quem vai decidir se essa pessoa vai ser salva ou não é Deus e não a gente. Então, essa foi a história de Jonas. Que você tenha sido abençoado, então não seja juiz, porque você não é, não julgue e não fuja da vontade de Deus para sua vida e leve o evangelho a todos. Amém? Deus abençoe, tamo junto e até a próxima aula. Falou!